3 horas e 32 minutos. Conosco aqui no estúdio da CBN, ao vivo em 93.9, Simone Soares, presidente da Transitar. Bem-vinda, Simone, boa tarde. Boa tarde, Fran. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Uma satisfação sempre estar aqui com vocês. Bom, Simone, vamos falar sobre o trânsito de Cascavel, né? Ruas interditadas, obras acontecendo. Aí um apanhado geral, né, de tudo isso. Muita reclamação aí de usuário. Muita reclamação. O período de obras é um período que gera muito desconforto, principalmente para aqueles que estão habituados a utilizar, né, no seu dia a dia. Então, é uma mudança de trajeto, muitas vezes, né? Então, normalmente, por mais que nós façamos os informativos antecipadamente, a Secretaria de Obras acaba tendo essa função também. Muitos só vão ver quando chegam na via e se deparam com os bloqueios. E nós estamos tendo obras muito dinâmicas, né? Elas mudam muito rapidamente, como é o caso da Rocha Pombo, entre a Avenida Brasil e a Marginal. A cada 15 dias tem um fechamento diferente. Então, as pessoas acabam mesmo se deparando com a mudança na hora que ela está indo para o trabalho, na hora que ela está atrasada, na hora que ela está voltando para casa cansada. E é onde vem, né, essas críticas muitas vezes. Nós entendemos isso. A nossa preocupação maior é que haja segurança nesse período, né? Segurança viária, segurança para os usuários. E é uma mudança de comportamento e muita paciência, porque são muitos pontos de obras ao mesmo tempo e sempre vem o questionamento. Cadê os agentes da Transitar aqui? Não tem equipe para isso. Então, depende muito do bom senso do condutor. E, é claro, nós também temos a responsabilidade e o trabalho conjunto com a Secretaria de Obras em relação à sinalização provisória. Então, isso nós temos uma equipe cobrando e verificando e notificando diariamente. Bom, Simone, você falou o bom senso do motorista. No último temporal, pelo menos nas ruas que nós passamos, fazendo, né, o trânsito de Cascavel, trazendo informações para a CBN, o que nós notamos é que o motorista de Cascavel foi muito responsável com relação à sinalização, o cuidado do semáforo, devido ao temporal não estar funcionando, mas houve esse cuidado do motorista de Cascavel, que foi uma surpresa. Olha, Fran, eu posso te dizer que nós temos sido surpreendidos positivamente em Cascavel. E eu posso te falar isso como alguém que está nesse movimento há quase 4 anos. No temporal, o que nós tiramos de lição? Eu fui para a via com a minha equipe no dia que aconteceu o tornado. Na verdade, isso foi um movimento geral da prefeitura, as secretarias diretamente envolvidas, os secretários foram junto para a linha de frente. E o que nós percebemos? Por mais que tenha sido, algumas regiões tenham sido mais danificadas, né, mais prejudicadas, isso veio mais forte, foi um movimento generalizado. O que a gente percebe de diferença quando você está fazendo uma movimentação pontual? Vamos pegar um exemplo, que é uma obra. Fazendo uma obra, por exemplo, na Piqueri, que é um espaço que mais aquela região que está diretamente envolvida. Você tem uma movimentação, um conflito maior ali naquela área, onde as pessoas estão acostumadas a passar e dificilmente há uma compreensão. Né? Sempre tem um pedido, uma desculpa, uma reivindicação, uma transferência de responsabilidade para quem quer que seja. E nesse dia, não. Houve um processo de solidariedade. Eu fiz vídeos de moradores fazendo controle de vias, pedindo autorização para os agentes quando passavam. Olha, eu posso orientar o trânsito aqui? Na verdade, para nós foi comovente. Nós fazendo, né, durante esses trabalhos, tirando galho, morador vir, ajudar a equipe a afastar o galho da rua, emprestar equipamento, né, material para fazer o corte. Então foi um trabalho onde todos se envolveram, independente de ter sido atingido ou não. Então, isso é solidariedade. Nós estamos numa cidade onde as pessoas têm essa pegada mais humanitária, mais humanizada. E nesse dia, foi um dia que realmente Cascavel se uniu em prol de todos. Então, para nós foi uma grata surpresa, mas não é a única. Nós temos tido, sim, gratas surpresas no trânsito.
Essas gratas surpresas, quando você fala do comportamento do motorista também, com o número de acidentes, enfim. É o processo de conscientização. Esse trabalho nós temos feito muito o trabalho de educação para o trânsito. Uhum. E eu tenho falado com a equipe, isso é muito natural. Nós temos, isso é psicológico mesmo, nós temos uma faixa etária que você consegue trabalhar educação para o trânsito. E isso vai, em boa parte, né? Nós temos um processo de médio e longo prazo. E nós precisamos daquele de curto prazo, que é a conscientização. Tem uma faixa etária que nós conseguimos atingir mais facilmente. A faixa etária que vai até os 25 anos. Uhum. Então, quando nós fazemos um trabalho de educação para o trânsito, mostrando quais são as consequências, e não só as consequências legais, né, financeiras, mas também principalmente o porquê que tem essas consequências, que isso traz outras consequências que são muito maiores. Nós temos uma adesão muito maior dessa faixa etária, até os 25 anos. Nós temos feito um trabalho nas escolas, no ensino médio, curso técnico, e a receptividade do nosso jovem é extraordinária, é deliciosa, é um trabalho gostoso de fazer, que é a aproximação também. Acima disso, Fran, nós dependemos da conscientização. Você pode fazer qualquer trabalho de educação para o trânsito. Eu posso falar da minha geração. A minha geração, que é a geração dos quarentões, essa geração precisa querer fazer. Uhum. Ele já sabe o que é possível, ele já sabe o que é legal, ele já sabe o que acontece, ele já sabe o que a falta do cinto vai fazer, o que não prender o capacete vai fazer, o que o excesso de velocidade vai fazer. Ele tem que querer. É um trabalho de conscientização. E isso é da pessoa. O que nós estamos percebendo? Essa conscientização, por mais que o motorista, ele erre, quando nós estamos no trabalho de abordagem, ele diz, eu sei que eu estou errado. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês. E foi difícil, demorou um pouquinho para a gente chegar nesse patamar, vamos dizer assim. Foi um trabalho, assim, de muita reflexão junto a esses motoristas. E hoje o que nós temos é isso. Um motorista que você aborda e ele olha e diz, eu bebi, eu sei que eu estou errado. Posso estacionar? Então, ele sabe, ele tem essa consciência, ele só não está executando. Então, ele respeita o nosso trabalho, independente de ter que pagar a multa. Muito bem. Bom, Simone, falando também das ruas, né, os binários, as mudanças e os resultados, né, que tem trazido para Cascavel também. Se vai ter outras alterações? Eu acho que a mais significativa, Fran, o que acontece, né? Nós temos muitas mudanças, que elas são naturais do fluxo, da demanda pela segurança viária, pela necessidade de fluidez. E Cascavel, ela está chegando num ponto que não tem mais para onde fugir. Você vai ter que tirar alguns estacionamentos, você vai ter que transformar algumas vias em binários. Por quê? Porque você divide o fluxo. Tem algumas vias que nós temos conflitos de trânsito naturais já. Então, vem muitos pedidos para nós. Uma das vias com o maior número de reclamações que nós tínhamos era Mato Grosso. Se você olhar Mato Grosso, do início, onde ela iniciava como binário, ou melhor, onde ela terminava, né, o binário, que era ali o cruzamento com Afonso Pena, até Jacarezinho, praticamente todos os cruzamentos eram problemáticos. Então, são vias que ela tem um problema muito maior do que, olha, vocês podiam colocar um semáforo no cruzamento da Mato Grosso com Voluntários da Pátria. É muito maior o problema. É um problema de divisão de fluxo, porque o volume de veículos naquela via é muito grande, ela já não comporta. Então, qual que é a probabilidade? É que você tenha que dividir esse fluxo com outra via. Ou aumentar as faixas de rolamento. Então, quais são as saídas? Criar novas vias binárias de mão única ou tirar os estacionamentos. Que para Cascavel, para a cultura de Cascavel, para a realidade de Cascavel, é bem mais negativo. Então, a criação de vias de sentido de mão única é uma realidade para nós. Nós temos um número de veículos muito grande e a estrutura viária ela é limitada. A quantidade de pessoas que vão adquirir veículos, a cidade cresceu, né, consideravelmente, o volume de veículos cresceu
consideravelmente. E para onde que eu faço crescer essas vias? Né? Para onde eu vou dar fluidez? Para onde eu vou dar vazão para esse trânsito que só aumenta? Nós temos algumas necessidades. Melhoria do sistema do transporte coletivo e melhoria do sistema viário. Então, a Mato Grosso é uma que nós fizemos agora mão única até Jacarezinho. Para algumas pessoas, não foi um movimento bom, agradável. E a gente sabe que não vai agradar a todos. O que é necessário? Que entenda o motivo, o porquê fazer. A obra da Carlos Gomes é uma obra que traz um impacto considerável. E é uma área que precisa de vazão. Para dar fluidez para o fluxo, para o trânsito dessa região, nós tivemos que fazer algumas intervenções pontuais, até porque começou na região central. Hoje, você passar na região central, está fechada a Travessa Cristo Rei da Paraná até a Brasil, e está fechado a Carlos Gomes, da Brasil até São Paulo. Então, isso traz um prejuízo para a fluidez nessa região muito grande. Vamos pensar o fechamento da Travessa Cristo Rei, que é aquela da saída ali do Marista. A Paraná, nessa conversão, dando acesso para a região sul, nós tínhamos entrando 1/3 de todos os veículos da Paraná. Então, imagina se nós não criássemos algumas rotas alternativas, melhorando outros trajetos para as pessoas utilizarem. O que seria a nossa Souza Naves? Impossível de transitar. Nós teríamos ali uma fila de 5 quadras no centro da cidade. Então, é tirar o motorista do trajeto natural e fazer com que ele busque outras rotas que sejam mais viáveis naquele período. E eu acredito, Fran, de verdade, algumas pessoas até me perguntam, vai mudar essas vias depois, Simone? Algumas, eu tenho certeza que as pessoas já não querem que mude. Eu acredito, Simone, até vou perguntar a respeito dessa via, se não me engano é Afonso Pena, aquela que é da delegacia. Isso, e a Riachuelo. Havia ali uma grande dificuldade de atravessar essa rua, tanto para pedestres quanto para carros, porque saíam as pessoas da Barão do Serra Azul, entrava na Erechim, direto, aí você tinha veículos vindo na Afonso Pena, quem vem da delegacia e quem vem da Avenida Brasil. Isso. E uma dificuldade tanto para pedestre passar quanto para veículos atravessar. E agora a facilidade que está ali. E a segurança, porque assim, você pensa, você tinha Afonso Pena com um fluxo enorme, subindo e descendo. Aquele cruzamento ali na Brasil, de quem vinha da Afonso Pena para fazer a conversão para Brasil, nós tínhamos sinistros o tempo todo ali. Sem contar que a fila, muitas vezes nem o semáforo fechava e abria e as pessoas não conseguiam fazer a travessia. Então, houve uma melhoria ali. Esse binário Afonso Pena-Erechim é um binário que ele foi feito em decorrência das obras da Carlos Gomes. Mas você, enquanto usuário dessas vias, você acredita realmente que é o melhor negócio voltar como era? Não. Não é. A aprovação foi imediata. Como nós percebemos a aceitação e a melhoria? Quando o período de adaptação é curto, Fran. Esse binário teve um período de adaptação de 1 semana. Foi basicamente o período de adaptação que nós tivemos quando nós fizemos a mudança no viaduto Rocha Pombo, entrada Ipanema, Ipanema-Copacabana. 1 semana. Um binário, ele chega a demorar 30 dias para se estabelecer. Ali foi 1 semana. Então, teve as intervenções. Mas era só colocar um semáforo antes, Simone, no cruzamento da Erechim com Afonso Pena. Como? Com veículos indo e vindo nos 2 sentidos da Afonso Pena. Eu ia causar um congestionamento que ia pegar a bandeira, a Rua da Bandeira. Ia pegar a rotatória, ia pegar o cruzamento da Brasil, que tem um fluxo igualmente intenso com a Afonso Pena. Então, a nossa engenharia faz um trabalho muito sério e com uma avaliação, um planejamento muito cuidadoso. Então, quando nós avaliamos de modo coletivo e não individual, nós encontramos sim uma razão para cada uma dessas alterações. Nós tivemos alterações significativas que melhoraram muito a segurança de algumas áreas. A mudança da 25 de agosto, a mudança de mão única entre a Maranhão e a São Paulo, foi uma mudança significativa. E nós temos reclamação de quem? De quem sobe na Bom Jesus e queria acessar 25 de agosto. Por quê? Porque ele tem que andar 1 quadra a mais.
Mas é uma quadra mais sem parada e com segurança. Fizemos a mudança num trecho da Duque de Caxias. E por incrível que pareça, esse trecho da Duque de Caxias, entre a Santa Catarina e a Barão do Cerro Azul, até o engenheiro falou, Simone, esse trecho é um trecho que nós devemos alterar depois da intervenção da obra. Porque tem muitas moradias nessa área, muita área residencial. E os moradores vão ter que dar uma volta maior. Eu já ouvi de mais de um morador daquela área. Ficou muito melhor assim. Porque nós tínhamos acidentes antes o tempo todo aqui. E agora não tem mais. Então, o que a gente fala sempre, né? Sempre nós temos muito cuidado quando nós fazemos uma mudança e as pessoas perguntam, essas mudanças foram em razão das obras, mas vai voltar? Nós temos que ter o cuidado de dizer, nós vamos avaliar posteriormente. Porque se nós fazendo um acompanhamento e uma avaliação, nós vamos saber se essa mudança foi importante só em decorrência da obra, ou se ela já era uma necessidade e nesse momento ela passou a ser uma solução. Então, quando a gente fala em via pública, nós falamos com todas as pessoas que usam. Todos os usuários. Então, nós não podemos pensar só num conforto, nós precisamos pensar num período de adaptação e numa possível readaptação muito rápida. Falando assim, só para contextualizar, a Rocha Pombo, o trecho que está sendo feito agora, Fran, a mudança é muito rápida. Esse trecho está fechado. Quando eu vou olhar, aquele trecho já foi liberado, já fechou outro trecho. E aí, nós temos uma mudança de fluxo quase que diária. Quando nós fomos fazer quando foi para ser feito, o fiscal da obra nos chamou junto com a empresa, inclusive o fiscal dessas obras, nós temos alguns fiscais da CESOP que são muito respeitosos, né? O fiscal dessa obra é o Ulisses, ele é extremamente respeitoso, cuidadoso com essas questões, porque impacta realmente na segurança do local. E falou, olha, nós vamos ter que fazer esses fechamentos, né? Vamos trazer o menor impacto possível. Tem alguma mudança que vocês queiram fazer, mudança de preferencial agora, né, durante essa mudança? Mas é muito rápido, a obra é muito dinâmica. Então tem algumas mudanças, Fran, que elas acontecem por 10 dias. Como que eu mudo uma preferencial para as pessoas que transitam ali diariamente por 10 dias? Nós vamos mudar algo que ele já está habituado por um período muito curto e rapidamente ter que mudar novamente e voltar ao que era antes. É mais prejudicial a mudança por um período curto e a adaptação naquele período curto do que o transtorno que vai acontecer naqueles 10 dias e rapidamente se restabelecer ao que era antes. Então, a gente precisa avaliar o todo, diferente da Carlos Gomes, que nós temos pontos já conflitantes, já muito problemáticos e que vai ter um período muito maior de intervenção. Simone, só mudando um pouquinho de assunto, a gente falar também sobre o processo de concessão do transporte público. Como é que está o andamento? Então, o processo está com a Secretaria, com a Procuradoria-Geral do município. Esse processo é um processo muito grande. A análise jurídica está sendo feita pelo Procurador-Geral e a equipe desde o início da sua concepção. E deve ser liberado nos próximos dias, inclusive, Edson Zorek, muito obrigada. Eu sei que ele está trabalhando feriado, recesso e final de semana para concluir. E nós devemos lançar ele já na próxima semana. E é um processo que, para a população, não tem impacto, né? Mas internamente, para nós, ele tem um impacto considerável, porque os principais ajustes foram em razão à gestão do processo. Bom, Simone, você falou sobre a gestão de processos. Há a possibilidade de ampliar linhas, diminuir linhas, abrir em outros lugares, outros pontos serem recolocados, já que a Carlos Gomes também está nesse processo de... Não é só possível, é necessário. Nós estamos hoje com uma deficiência de atendimento de itinerários. Nós estamos numa nova concepção do transporte público, que é a melhoria da condição do sistema para reduzir também o volume de veículos na via. Nós já trouxemos, inclusive, novos projetos já para implantação, para a nova licitação, porque ela vem dentro de um conceito de política pública, onde o poder público se responsabiliza pela sua manutenção. Qual é a nossa preocupação? Entregar um serviço de qualidade
seguro, incluindo, né, dentro dessa qualidade a segurança, que é o principal, o nosso maior desafio e necessidade, ampliar o serviço, o atendimento do serviço, trazendo mais conforto para os seus usuários, mas sem aumento no valor da tarifa, porque sempre que nós falamos em melhoria, em ampliação, nós falamos em aumentar a tarifa. Então, nós precisamos pensar em orçamento. Né? A primeira coisa, orçamento. Nós precisamos fazer isso de forma muito responsável, porque quem paga a conta? Nós não podemos trazer todas essas melhorias e jogar isso para o usuário final. Então, é muito respeitoso, é um processo de muito trabalho. Nós, Transitar, né, respiramos a mobilidade, inclusive o trânsito está dentro do contexto, né? Está dentro dessa mobilidade urbana. Mas a gente precisa fazer isso de forma muito ponderada entre o que eu preciso e o que eu posso fazer, né? Então a gente pega a necessidade, o que a gente pode fazer e busca recursos para viabilizar e que ele seja equilibrado, né? Que não aumente esse custo. Porque essa, hoje, Fran, de verdade, é uma das nossas grandes preocupações. Nós poderíamos trazer muitas coisas para o transporte, mas o impacto de custo é muito significativo. Bom, Simone, quero agradecer a sua presença aqui na CBN, agradecer por você ter trazido essas explicações. Eu que agradeço. Sempre a oportunidade de trazer esclarecimentos colabora muito para o nosso trabalho, nosso desenvolvimento. E, como sempre, nós estamos totalmente à disposição, a gente sempre fala ali na Transitar, né? O nosso trabalho é um trabalho que é difícil a compreensão, muitas vezes, porque é um trabalho que envolve todos, então desagrada alguns, mas a gente sempre pensa no bem-estar coletivo. Então, quando a gente tem o processo de conscientização de que a gente precisa pensar na maioria que é atingido por uma alteração, uma mudança, nós temos esse processo de generosidade com o nosso trabalho. Isso é muito significativo. Agradecer a vocês, agradecer sempre a prestatividade, né, dos seus ouvintes, que está sempre colaborando para a melhoria do nosso trabalho. Nós conversamos com a presidente da Transitar, Simone Soares. 3h54, intervalo, já voltamos.